Oi pessoal, bem-vindo, obrigado por cada um de vocês que me acompanha aqui junto aos tutoriais. Hoje eu vou falar a respeito de animação básica junto à interface que está prevista aí para lançamento da versão 2.80 do Blender. E a animação básica ela consiste em nós tirarmos um objeto da sua estática e darmos a ele uma ação na área espacial. Essa ação envolve algumas animações em tempo real, algumas que a gente já conhece aí através de teclas de atalho. A exemplo da tecla R, se eu selecionar o objeto com o botão direito, vocês vão ver que se eu clicar a tecla R, eu consigo fazer uma rotação do objeto, que é uma animação em tempo real. Vou dar o ESC aqui. Se eu acionar a tecla S de escala, eu consigo fazer a escala do objeto em tempo real. É uma animação manual aqui. Se eu utilizar a tecla G de Grab ou arrastar, eu consigo arrastar o objeto na área espacial, fazendo com que ele crie uma animação em tempo real. Outra forma que nós temos também, já vimos, é utilizarmos os ícones que estão representados dessas transformações aqui na barra esquerda. Nós temos o ícone de movimento, onde nós podemos arrastar pelas setas, através dos eixos que nós quisermos. Temos o de rotação, onde nós temos os círculos que vão movimentar. Temos também o de escala, onde nós temos como puxar o objeto por um todo, fazendo um redimensionamento do objeto em tempo real. Tá, para nós entendermos a questão de animação, eu vou antes acionar aqui a tecla que vai tirar a visão dos transformadores. Eu vou fazer aparecer aqui na barra direita uma barra de propriedades da janela 3D View, que pode ser clicado nesse sinal de mais aqui no canto superior direito, ou usar a tecla N, a gente consegue fazer a barra de propriedades da 3D View. E nós vamos ver que nós temos aqui locação, rotação e escala. Independente de usarmos as teclas de atalho ou esses ícones de transformação, nós podemos aqui de forma manual, a exemplo aqui de locação, eu posso fazer um deslocamento desse objeto pelo eixo X, clicando aqui e dando uma posição 6, Enter. Veja que eu consigo fazer com que esse objeto ande pelo eixo X a partir do seu ponto inicial. Então eu consigo deslocar o objeto só colocando valores aqui nessa opção. Isso aqui o que é? É uma animação de locação. Se eu quiser voltar à posição inicial, eu clico o 0. Vamos ver na rotação. Eu posso fazer uma animação utilizando, por exemplo, aqui o eixo Y, que é a seta verde, clicando na opção rotação, rotation, Y, e digitando 45, dando Enter. Veja que eu rotaciono em 45 graus o objeto através dessa linha verde, que é representada pela coordenada espacial Y, verde. Voltando ao 0, eu volto ele à posição inicial. E aqui em escala, veja que eu tenho a utilização de metros. Tenho o objeto em 1 metro pela coordenada X, 1 metro pela coordenada Y e 1 metro pela coordenada Z. Então, se eu quiser modificar o dimensionamento desse objeto pela coordenada Z, eu posso clicar aqui e digitar, por exemplo, 4 metros, dar um Enter, e vocês vão ver que eu estico a forma do objeto aqui na Object Mode pelo eixo Z. E isso sem precisar, como eu disse a vocês, de utilizar aquelas teclas de atalhos nem os ícones de transformação. Quais são os tipos de animação básica que a gente pode fazer desse objeto na área espacial? E para nós usarmos a animação básica, nós vamos utilizar o que nós chamamos de keyframes, que traduzido significam quadros-chaves. Esses quadros-chaves eles estão representados nessa janela que fica aqui na parte inferior, da qual denominamos timeline, ou linha de tempo. Veja que eu tenho uma linha azul aqui no início, que é chamada de agulha de animação. Ah, Luciano, o que é que essa agulha de animação faz? Essa agulha de animação faz o seguinte: se eu clicar nesse ícone aqui, que significa o recurso Play Animation, ou a animação que eu posso ocasionar aí do objeto, vocês vão ver, pressionando com o botão esquerdo, essa agulha ela vai andar quadro a quadro. Ela vai do 0 até o 250
que é a condição de quadro iniciais que o Blender coloca para fazermos um vídeo aí em média de 10 segundos. Vocês podem aumentar essa quantidade de quadros e podem diminuir essa quantidade de quadros. Exemplo, veja que eu tenho aqui a opção Start 1 e End 250. É a forma inicial que o Blender nos permite aqui utilizar. Então eu vou colocar aqui a nossa agulha no frame número 1. Para fazer isso, aqui no Blender 2.80 eu tenho que utilizar o botão direito. Então eu encosto o cursor do mouse no frame 1, clico com o botão direito e veja que eu desloco a agulha através dessa linha de quadros. E se eu quiser fazer com que essa agulha faça uma animação mais rápida, eu preciso diminuir essa quantidade de quadro ou keyframes para fazer a animação menor. Então eu tenho que vir aqui no End, por exemplo, e digitar um valor 10, Enter. Veja que aquela extensão mais clara caiu de 1 até 10. Então se eu der a animação agora com Play, vocês vão ver que a agulha ela passa e volta repetindo o ciclo de forma rápida. Então, quanto menor essa quantidade de frames utilizados para fazer a animação, menor o tempo da animação. Se eu quiser que ela aumente para 50 aqui em End, eu clico e ponho 50, Enter. Veja que ela já tem um tempo maior para fazer a animação aqui no quadro. Se eu quiser que ela volte aos 250 iniciais, eu clico Enter, 250 aqui em End, vocês vão ver que ela faz uma linha maior. Se eu quiser que ela demore mais tempo na animação, eu venho aqui em End, clico e boto, por exemplo, 450. Enter, vocês vão ver que ela se estende e vocês não vão conseguir ver ela passar da forma completa, porque é preciso que a gente utilize o cursor do mouse na área e com o escuro do mouse a gente diminua, empurrando para baixo para a gente ver a extensão de 0 até 450 que nós definimos aqui na animação. Com o scroll do mouse a gente pode ampliar ou diminuir o ponto de vista para enxergarmos todos os quadros feitos. Vamos voltar aqui para a nossa posição inicial de 250, Enter. Então vamos ter, vou aumentar aqui com o scroll do mouse, do quadro 1 até o quadro 250 a nossa linha de animação. O que é a linha de animação? Esses quadros aqui, imagine que sejam 250 folhas de papel transparentes, onde na primeira nós desenhamos um objeto, na segunda nós desenhamos esse mesmo objeto e damos a ele um deslocamento diferenciado, na terceira fazemos a mesma coisa, na quarta e assim sucessivamente até chegarmos à folha 250. Depois de fazermos toda a animação desse objeto quadro a quadro, se a gente passar de forma rápida, nós vamos ver que esse objeto ele sofre uma animação de um desenho animado. Quem se lembra aqui na escola, aquela mania que nós chamamos de pegar a quina do caderno, fazemos um desenho na primeira folha, depois na segunda nós pegávamos esse desenho, dávamos a ele um deslocamento, na terceira, na quarta, na quinta, depois nós passávamos de forma rápida e aí tínhamos uma animação bem básica, que é o exemplo de animação de desenho animado. Então é isso, quando nós passamos essa agulha de forma rápida nesses quadro a quadro, ele vai ser mais ou menos como esse exemplo que nós citamos aí do caderno. E para isso, pessoal, nós vamos utilizar o que nós chamamos de quadros-chaves. E esses quadros-chaves é que vão permitir posicionar o objeto quanto à sua localização, quanto à sua rotação e quanto ao seu deslocamento em relação à área espacial. Exemplo, eu tenho um objeto aqui onde ele está na locação XYZ no valor 0. Então, para eu inserir um quadro-chave, eu tenho duas opções. Eu posso utilizar com o cursor do mouse na área a tecla I. Veja que eu aciono o menu de quadros-chaves e vocês vão ver que aqui eu tenho uma gama de quadros-chaves. Nós vamos fixar a nossa atenção para os tutoriais básicos na opção Location até a opção Hot Scale. Os demais vamos deixar para futuros tutoriais. Esses são os básicos que nós vamos utilizar aqui. E como eu vou trabalhar apenas com locação do objeto,
eu não vou rotacionar e não vou redimensionar o objeto, eu quero fixar lá naquele frame, que eu vou selecionar aqui, que pode ser o frame 1, eu posso, com o cursor na área, clicar a tecla I e vou clicar para ativar naquele frame um quadro-chave chamado Location. Por quê? Porque eu só vou fazer o deslocamento do objeto. Note que ele criou aqui alguns pontinhos que representam a posição desse objeto nesse ponto em que eu acionei o quadro-chave. E vocês vão reparar que aqui, ó, na barra de propriedades, ele trouxe a coloração amarela para as opções Location chamado X, Y, Z. O que é que ele quer dizer com isso? Que ele deu a opção de eu ter criado uma primeira chave e vai me permitir que eu crie um movimento do objeto na área para criar uma segunda chave. Então, exemplo, eu quero clicar aqui no frame de número 120 com o botão esquerdo do mouse. Eu trago a agulha azul para o frame 120. No frame 120, observe que aquela cor amarela do Location passou a ser a cor verde. Ele está pedindo para que eu positive nesse frame 120 um novo quadro de animação. Só que, pessoal, para isso eu preciso fazer algo diferente. Com o objeto selecionado, eu vou, por exemplo, aqui, selecionar a opção de transformação de movimento e vou puxar esse objeto até esse ponto. Vejam que aqui houve o quê? Uma alteração em relação a quem é o eixo Y. Então eu movimentei esse objeto pelo eixo Y. E para eu acionar o segundo quadro-chave, que tem que ser de acordo com o primeiro que eu fiz, eu posso clicar novamente a tecla I e novamente eu clicar em Location. Eu tenho que fechar uma chave com a outra. E vejam que aqui eu tenho novamente na posição amarela. Ah, Luciano, e aí o que é que acontece? Se você vier aqui no manipulador de ação e clicar na primeira opção aqui, vocês vão voltar a agulha para o frame número 1. Se eu der animação com Alt A, que é a tecla de atalho, ou clicando aqui, ó, vocês vão ver que o objeto ele cria uma animação básica do 0 até o 120. Aqui ele não vai ter porque eu não fiz animação nenhuma. Se vocês selecionarem a agulha aqui com o botão direito do mouse, pressionando o botão direito e arrastando quadro a quadro, vocês vão ver, ó, que lá em Y, o próprio desenho se encarregou de fazer o deslocamento do objeto. Olha lá que o Y, os valores em Y, está alterando quadro a quadro, tá vendo? Ou seja, o programa ele criou uma movimentação, deslocamento do objeto pelo eixo Y nesse movimento que nós fizemos. Ah, mas agora eu quero fazer, por exemplo, uma animação de rotação. Eu posso voltar para o frame 1, na verdade, né? Que é onde nós fizemos o primeiro quadro. E aqui, em vez de utilizar uma chave de locação, já que eu já tenho ela animada aqui na linha, aqui no frame, nessa posição, e vou com a tecla I adicionar também a chave de quê? Rotation. Pronto, veja que aqui o Rotation agora tem uma cor amarela. Eu posso clicar agora no frame 120, como eu já tenho uma animação de deslocamento feito, eu posso atribuir para esse objeto uma rotação aqui, ó, nessa chave, ou utilizando a tecla de atalho ou o manipulador aqui circular. Vou utilizar a tecla de atalho R de rotação. Então, se eu der o R e rotacionar o objeto aqui dessa forma, vou clicar com o botão esquerdo, fixei essa movimentação. Nessa posição aqui que o objeto rotacionou, eu vou ter os valores de rotação de Y, X e Z modificados através dessa rotação que eu fiz. Eu vou inserir um quadro-chave idêntico àquele que eu fiz. Insert Rotation. Pronto. Vamos voltar ao frame 1, por exemplo. Vamos dar o Enter ou Player. Veja que o objeto agora, além de deslocamento, ele tem o quê? A rotação atribuída como efeito de animação, através dos quadros-chaves. Ah, mas eu quero fazer aqui, por exemplo, uma animação de redimensionamento, que é de escala. Então eu posso voltar aqui para o frame, primeiro, e agora eu vou atribuir quem? Uma chave de escala. Então o objeto está aqui, eu clicar a tecla I,
Vou clicar em Scale e vejo que aqui acende agora o quadro de escala. E eu quero, nesse exemplo, clicar aqui no frame 120 e vou dar um S de escala para ir aumentando o objeto. Veja que ele trouxe novos valores aqui, ó, com aquele redimensionamento que eu fiz na opção Scale. E com o cursor do mouse na área, clicando na tecla I, eu clico uma chave Scale. Veja que todas as 3 movimentações que eu fiz de locação, rotação e escala têm a sua animação de forma individual. Eu sobrepus uma em relação à outra. E eu tenho uma animação agora que vai envolver do passo inicial tanto o deslocamento, a escala e o redimensionamento do objeto. Nesse frame de 200, clicar deslocamento aqui, selecionar a seta azul, trazer cá para cima, usar a tecla S de escala para diminuir o objeto e usar a tecla R de rotação para fazer uma rotação básica aqui no objeto. Então, em vez de eu utilizar cada chave de forma individual, eu tenho também como utilizar a tecla I, e vocês vão ver que eu tenho a opção aqui, ó, Lock, Hot, Scale. Então ele vai utilizar as 3 opções que eu fiz, rotação, escala e deslocamento do objeto. Clicando aqui, ele vai interagir com as demais chaves que eu fiz. Veja que todos os 3 aqui estão de forma amarela. E vejam que agora, se eu voltar a animação do passo 0, animando o objeto, ele vai até o frame 120, que a gente fez individualmente. E aqui onde nós utilizamos uma chave só, com as 3 atribuições, para fazermos a animação básica do objeto. Essa é uma das formas que nós temos de fazer animações básicas de objetos. Nós vamos, a partir de tutoriais futuros, começar a nos integrar em relação a essas animações. Mas quero lembrar vocês, por exemplo, vamos dar o valor new aqui. Nós temos, por exemplo, pessoal, outros tipos de animações que podem ser executadas de forma independente. Como exemplo aqui, deixa eu aumentar aqui a nossa janela timeline. Nós temos aqui a opção de trabalharmos com partículas. Veja que eu posso integrar um sistema de partículas ao objeto, clicando em New. E quando eu dou a animação, aqui na timeline vai ser escrito uma linha vermelha que representa os cálculos de animações de partículas do objeto, que podem ser usadas aí nos projetos. Voltando ao frame 1, eu vou eliminar aqui esse sistema. Nós temos também exemplo aqui de um sistema de efeito físico chamado Read Body, onde nós podemos dar animações de corpos rígidos, como temos animações de fumaça, animações de restrições e muitas outras animações pertinentes aqui a nossas ações dos projetos que desenvolvemos aqui na área de trabalho. Vamos deixar isso para os próximos tutoriais e dentro de pouquinho vamos aprendendo com calma aí esses efeitos. Até a próxima!